A igreja ainda vivencia o conflito das suas diferenças e não a harmonia das suas diferenças. Então o som que a igreja toca ainda é um som de virtuosismo, é um som de retórica, e esse som ainda é irritante no ouvido de quem ouve. A gente quer conversar um pouco, refletir um pouco sobre a questão da unidade. É um tema muito falado e talvez até pouco compreendido. Jesus, falando sobre isso, ele diz que ele recebeu duas coisas de Deus. Ele recebeu a palavra, ele repartiu conosco a palavra, e por essa palavra, por esse ensino, né, a igreja seria perseguida. E ele também diz que recebeu do Pai glória, e essa glória ele compartilhou com a igreja para que a igreja fosse uma, e para que a gente fosse um só corpo, e para que através dessa unidade do corpo, gerada pela consciência da glória de Deus, a nossa pregação fosse crida. Então é importante entender que muitas vezes não é suficiente a retórica da pregação, sem que isso não seja acompanhado de um testemunho visível, tangível, do que de fato isso representa para a nossa vida. Isso seja acompanhado de glória, da nossa disposição de oferecer a nossa própria vida em favor uns dos outros, na testificação, na confirmação dessa palavra. A retórica pela retórica, a pregação pela pregação, a palavra pela palavra, ela acaba gerando uma dialética, uma discussão, um debate, um confronto, uma crise de argumentação. A superação desse limite a que a dialética, a retórica, a pregação pode nos levar, é justamente esse testemunho de glória, que é o testemunho da relação, que é o testemunho corpóreo da unidade, em que a gente materializa a nossa convicção da palavra, em que a gente está disposto a esmurrar nosso próprio corpo, a sacrificar nossos próprios interesses naquilo que é o interesse comum, naquilo que é o interesse de todos, naquilo que é o bem de todos, a comunhão. E Paulo também, falando sobre isso, ele diz que então isso tem que produzir uma transformação no nosso entendimento. É uma consciência de uma unidade de corpo que é gerada pelo Espírito, e essa praticamente nós não temos como refutar, como negar. Somos um só corpo em Cristo, a gente acaba se conformando com isso, né, e dizer, bom, então a igreja é uma, há um só Deus, há um só batismo, uma só fé, e isso acaba de novo sendo uma realidade meio retórica, um discurso. E Paulo diz que agora nós devemos nos esforçar, nos aprimorar na preservação dessa unidade, dessa consciência, mas também desenvolvê-la até que alcancemos uma unidade de fé. Então a igreja tem o grande desafio de transformar a sua pregação num testemunho de que essa pregação, essa palavra compartilhada, fez efeito em nós mesmos. E o melhor testemunho de que essa palavra fez efeito em nós mesmos é a nossa disposição de comunhão, não de unificação, mas de reconhecimento mútuo, em que as diferenças muitas vezes serão preservadas, diferenças no aspecto das características, dos testemunhos, das formas de comunicação, como um corpo que tem vários membros e cada membro tem uma função, mas que produz uma consciência em que esse testemunho diverso, diferente, distinto, ele é harmonioso e não conflitante. A igreja ainda vivencia o conflito das suas diferenças e não a harmonia das suas diferenças. É como se cada um se aprimorasse em tocar bem o seu instrumento. Na hora em que o povo tem que ouvir essa orquestra de virtuosos, de gente muito competente e muito desenvolvida nas suas capacidades, isso é insuportável, porque não há harmonização, não há uma unidade em que todos nós, apesar de tangermos, de estarmos habilitados a instrumentos e a momentos diferentes, arranjos, tons, nuances diferentes, nós compomos uma mesma melodia, de modo que o mundo possa entender isso melhor. Então o som que a igreja toca ainda é um som de virtuosismo, é um som de retórica, e esse som ainda é irritante no ouvido de quem ouve, porque ele não fala da nossa harmonia, ele não fala do nosso reconhecimento.
Uma das características para que se alcance harmonia na composição melodiosa da orquestra é que um seja capaz de tocar o seu próprio instrumento, ser responsável pelo seu próprio arranjo, entrar no seu momento próprio, mas sem que isso torne surdo para os instrumentos que estão sendo tocados à volta dele. Que ele consiga, ao mesmo tempo que se pronuncia, ouvir, e ao mesmo tempo que ouve, pronunciar. Então eu creio que esse é o nosso desafio de unidade. A gente conseguir ainda uma coisa um pouco mais harmoniosa, um pouco mais consistente, um pouco mais sacrificada, no sentido da gente poupar a humanidade de tanto virtuosismo e presentear a humanidade com um pouco mais de harmonia e consciência.